Antes das eleições, o Sr. Presidente do Governo Regional proferiu uma série de afirmações descansando os madeirenses em relação ao futuro. Declarações essas que, para muitos eleitores, foram declarações que permitiram definir o seu sentido de voto. O Presidente do Governo, na altura, referiu que não permitiria que houvesse dupla austeridade para os madeirenses. Referiu ainda que nunca aceitaria que existisse dupla penalização aos madeirenses. E disse-o mais ainda recentemente numa entrevista à TVI no Jornal das 8, no passado dia 18 de novembro. Afirmou categoricamente que não haverá aumento de impostos na região autónoma da Madeira. O que é um facto é que tanto este discurso antes do ato eleitoral e depois do ato eleitoral hoje é contraditório com a realidade. Disse uma coisa antes das eleições, a realidade hoje demonstra uma coisa bem diferente depois das medidas que são conhecidas. Neste momento, todos os madeirenses sabem que o governo do PSD está a negociar com o governo da República medidas de austeridade para aplicar à região autónoma da Madeira. O Presidente do Governo tem que dizer aos madeirenses que medidas de austeridade está a levar a Lisboa e para fazer estas negociações. O Presidente do Governo tem que vir a público explicar aos madeirenses porque mentiu antes das eleições e agora a realidade é bem diferente em relação àquela que somos confrontados. O Presidente do Governo não pode dizer uma coisa antes das eleições e fazer outra depois do ato eleitoral. O Sr. Presidente do Governo Regional não pode mentir aos madeirenses e depois mudar de postura sem dar uma justificação cabal destas novas medidas que estão a ser anunciadas. Esta mudança de opinião do Sr. Presidente do Governo Regional merecia, da parte da Presidência do Governo, de uma comunicação à região para apresentar as medidas de austeridade que está a negociar com Lisboa, mereceria, da parte do Presidente do Governo, uma explicação aos madeirenses, em primeiro lugar, antes de ir para Lisboa negociar com o Governo da República. Até às eleições, os madeirenses estavam em primeiro lugar. Depois das eleições, Lisboa está em primeiro lugar para o Sr. Presidente do Governo. Era obrigatório um Presidente do Governo que tem a responsabilidade de governar a região, que fez um discurso antes das eleições, que mentiu aos madeirenses, que perante a necessidade de alterar o seu discurso e a sua ação na governação, fizesse uma comunicação aos madeirenses explicando que motivos levaram a uma mudança de discurso e uma mudança de realidade depois do ato eleitoral. O Presidente do Governo Regional da Madeira representa a região autónoma da Madeira. O Sr. Presidente não é a região autónoma da Madeira, nem é a Madeira. Fez um discurso abençoando a dívida que hoje o que vemos é uma dívida maldita a cair em cima de todos nós. Os madeirenses precisam saber porque uma dívida abençoada agora é uma dívida maldita e que todos nós temos de pagar. Mesmo aqueles eleitores que votaram no PSD, é natural que votaram condicionados por um discurso em que não teríamos dupla austeridade, em que não teríamos dupla penalização. Hoje são confrontados com uma dupla austeridade e com uma dupla penalização. E eu pergunto a esses madeirenses que votaram no PSD se não querem uma explicação por parte do Sr. Presidente do Governo, que lhes disse uma coisa antes das eleições e que hoje se prepara para fazer outra completamente diferente depois do ato eleitoral. Por isso, apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, que está em negociações com o Governo Regional da Madeira, que divulgue que medidas o Governo Regional da Madeira está a levar para negociar com o Governo da República. Uma vez que o Governo Regional da Madeira e o seu Presidente não diz aos madeirenses que medidas são essas, era bom que o seu Primeiro-Ministro, que quando lançou medidas de austeridade no país, deu conhecimento público dessas medidas. Não o fez às escondidas. E, portanto, apelava ao Sr. Presidente da República, uma vez que o Sr. Presidente do Governo Regional, do PSD, da mesma cor política, não tem a coragem
de assumir e dar a cara pelas medidas de austeridade que está a levar a Lisboa, que o Sr. Primeiro-Ministro, perante o país e perante os madeirenses, divulgasse que medidas levou Alberto João Jardim para Lisboa, medidas essas de austeridade, e em que medida é que está essa negociação. Quero também fazer aqui um apelo ao Sr. Presidente da República, que quando da realização do Orçamento de Estado para 2012 afirmou que os sacrifícios deviam ser equitativamente distribuídos, que o Sr. Presidente da República, perante o que se está a passar com estas negociações entre o Governo Regional do PSD e o Governo da República, tomasse uma posição e fosse um interlocutor entre estes dois governos do mesmo partido que estão de costas voltadas e que garantisse, como o principal órgão de soberania do país, que garantisse que os madeirenses não serão duplamente penalizados e que a Madeira não será atirada para uma situação de completa insolvência financeira, com uma crise económica e social que nós não podemos suportar. Em síntese, deixa assim estes dois apelos, ou melhor, em síntese, deixa assim estes três apelos. Um ao Sr. Presidente do Governo Regional, que faça uma comunicação à região no sentido de esclarecer os madeirenses o porquê que mudou de opinião em relação às medidas que agora se anunciam. Outro apelo ao Sr. Primeiro-Ministro no sentido de divulgar que medidas o Presidente do Governo Regional do PSD levou a Lisboa para serem aplicadas aqui na região autónoma da Madeira. E, em terceiro lugar, um apelo ao Sr. Presidente da República no sentido de garantir que estas negociações não levem a um sufoco da população madeirense, que seja o garante da equitatividade da distribuição das medidas de austeridade, para que os madeirenses possam olhar para o futuro com alguma esperança. O que entendo por dupla austeridade? Pelo menos pelo que sabe até agora, as taxas de IRS e IRC sobem para os níveis nacionais, o IVA pode ficar à taxa nacional, como pode ficar a 3 pontos percentuais abaixo. Em primeiro lugar, se não existisse dupla austeridade, as medidas do Orçamento de Estado que bastaram pelo país, bastariam para a região autónoma da Madeira. Infelizmente, as notícias que têm vindo a público, não é essa a realidade. E, por outro lado, dou-lhe um exemplo muito prático. Um produto que, a nível nacional, sem o IVA, custa 80 euros, aqui na região, acresce o transporte. E, portanto, é fácil fazer as contas. Um artigo que custa 80 euros no continente, com o IVA a 23%, vai para 98 euros. Esse mesmo artigo, e nós temos aqui na região autónoma da Madeira um sobrecusto de transporte cerca de 20%, se custa lá 80, aqui custa 100. Com o IVA a 23%, ou mesmo com o IVA menor, o que é certo é que, se aplicarmos a taxa de 23%, passamos a ter esse mesmo produto que lá custa 98 euros, 80 mais IVA, aqui vai custar 123. Ou seja, mais 25 euros que no continente. Isto é, de facto, dupla austeridade para os madeirenses.